A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Eu convido vocês para ficar de pé, para lermos a Escritura. No livro de Jó, nós vamos ler algo que está no capítulo 1, versículo 12 do livro de Jó. As pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez esses dias, os irmãos que estão à distância acompanhando esta programação, este mês de julho, nós estamos falando sobre a doutrina da presença, onde estudamos pelas Escrituras que Deus mesmo, nesse tempo do fim, tem descido à terra para manifestar sua presença, como ele sempre fez muitas vezes no Antigo Testamento, e isto voltou a se repetir nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Então estamos estudando o nome presença, ou parúcia, do grego. Em Jó capítulo 1, versículo 12, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão, ou contra a sua alma, né? E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu não sei se a tradução que vocês leram está mais ou menos assim, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui com estas poucas pessoas que têm deixado seus afazeres, deixado seus lares e têm vindo até aqui. Como muitos irmãos em suas casas agora também estão nos ouvindo pela internet. E nós cremos que neste tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, perigoso. Ó Pai, é como se estivéssemos nadando em águas profundas e que não alcançamos o fundo para tomar pé. Então temos que saber nadar e pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora para atravessarmos este vale, para que possamos viver uma vida na Tua presença. Pedimos perdão por nossos pecados, bem sabemos onde temos falhado diante do Senhor. Nos envergonhamos de nós mesmos, porque muitas coisas sabemos que devemos fazer e não fazemos, outras que não deveríamos nem pensar em fazer e estamos constantemente fazendo, e como disse teu servo profeta, terminamos pecando contra o Senhor por atos, palavras e pensamento milhares de vezes por dia. Como disse o teu profeta do Antigo Testamento, se não fossem as tuas misericórdias, há muitos já teríamos sido consumidos. E nós necessitamos da tua graça nesta hora, Senhor. Abra o nosso entendimento para compreender a Tua Palavra e que possamos estar satisfeitos com a dádiva que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Estamos com vida e saúde. Podemos chegar até aqui com os nossos próprios pés. Bem sabemos que em algum momento não poderemos fazer isto. Então, enquanto podemos ler a Tua Palavra, Pai, que haja inspiração em nós para ler a Tua Palavra e pensar nos preceitos do Senhor. Ajuda-nos nesta hora, te pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar. Na Bíblia, o nome vinda que você tem, aquilo é presença, aparecer de Cristo. Onde você lê nas Escrituras a vinda de Cristo, ou segunda vinda de Cristo, a palavra ali é parúcia. E o significado não é vinda, alguém que está vindo, mas está tratando da presença, alguém que já veio, se apresenta e faz um trabalho quando se apresenta. É isso que estamos estudando. Bem, começando com uma citação que encontramos no sermão Perseverança, no parágrafo 29,
foi o que nós lemos no culto passado, onde diz assim: agora a palavra, ela mesma, volta na forma de Espírito Santo em nós, e é a palavra em você, Deus em você. Então, já aprendemos que Deus é a palavra, certo? No princípio era a palavra, e a palavra é Deus. A palavra era Deus. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo a palavra. E quando William Branham pregou o sermão Perseveranças, diz que este Deus, que é a palavra, tem vindo neste tempo na forma do Espírito Santo. Veja, e ele disse: isso é Deus em você, porque Deus tem vindo para morar em nós, não para ser uma coisa distante de nós. Muitos desejam apontar a Deus como algo místico, bem remoto, bem distante, ou tão longe de se alcançar. Não, Deus está em você. A esperança da glória, Cristo, a mente que estava em Cristo está em você. Você está alcançando diretamente isto, tentando obter o que lhe foi dado. É Deus no ser humano. Porque você, quando pensa em Deus como algo tão distante de ser alcançado, quando Deus tem vindo à terra para morar em seus filhos, não é? Então, quando você observa aqui no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, as autoridades dizem isto, que é o livro mais antigo das Escrituras, não é? E o irmão Branham também atestou isto, e ele nunca atestaria qualquer coisa que estivesse certo, ou que não estivesse certo, não é? Ele disse: é o livro mais antigo da Bíblia, mais antigo do que o Gênesis, é o livro de Jó. E aqui você encontra no versículo 12 do capítulo 1, mostrando que Satanás saiu da presença do Senhor. Quando houve aquele debate: de onde tu vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra, de passear por ela. De alguma forma ele tinha acesso até o lugar de habitação de Deus. Bem, não estudaremos isto neste culto, claro, mas quem sabe no futuro. E quando Deus disse: tu viste meu servo Jó, com certeza tem prestado atenção a ele. Ele disse: eu vi, sim. Ele continua sempre te glorificando, sempre te honrando, mas também tu deste tudo que uma pessoa poderia ter na terra, por isso que ele sempre está agradecido. Em outras palavras, se ele fosse um pobretão, ele estaria aí maldizendo, não é? E Deus então disse para Satanás que permitia que ele mexesse com a vida de Jó, mas não tocasse em sua alma, não tirasse sua vida, mas podia tirar tudo que ele tinha, que mesmo assim ele ia continuar sendo fiel a Deus. Mas a questão do nosso tema não é este, mas o que diz a Escritura, que Satanás saiu da presença do Senhor. Isso significa que ele encarou Deus. Dois seres estavam face a face. Quando estudamos na reunião passada, quando tinha mais pessoas, e falamos sobre o que é presença, cara a cara, face a face, olho no olho. Vê? Tá. No capítulo 2, o versículo 7, do mesmo livro de Jó, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então veja, Satanás saiu da presença. Este é o nome que nós estamos estudando, presença. Porque se você compreender do que se trata a presença de Deus no Antigo Testamento, você pode entender o que ela significa neste tempo do fim. Então, o inimigo saiu da presença de Deus. Vê? Como uma pessoa sai diretamente da presença de outra pessoa. E ele saiu da presença de Deus e foi diretamente até a pessoa de Jó e feriu a Jó. Bem, estamos estudando isto para mostrar para os estudiosos da Bíblia e desta mensagem que há uma diferença muito grande entre presença e ausência. E que você pode então ver, que você não pode negar que presença não quer dizer presença. Isto porque nas Escrituras, onde tem a palavra presença, que no grego parúcia, os tradutores traduziram como vinda. Se esta palavra não tivesse sido traduzida errada e interpretada durante as dispensações,
neste tempo as pessoas não estariam esperando a segunda vinda, estariam esperando a parúcia, ou a presença de Deus, porque é esta presença de Deus, o Deus descendo até a terra e se fazendo presente com sinais, milagres e maravilhas, como aconteceu nos dias de Jesus, e as pessoas não acreditavam que ele veio de Deus, e ele disse: olha, então olha as obras que eu estou fazendo, creia nas obras, que elas são de Deus. Então as obras que eram realizadas através de Jesus eram uma vindicação de que Deus estava presente, as pessoas não acreditavam. E no tempo do fim foi prometido isto, a presença de Deus na terra, com sinais, prodígios e maravilhas. Vê? Porém as pessoas não entendem o que é esta presença. Muitos focaram a sua atenção no homem, no vaso que Deus usou, e não entenderam que Deus estava apenas mostrando através do vaso, aquelas realizações, para declarar que ele estava presente, estava a presença pessoal de Deus aqui na terra, não mais no céu, mas Deus na terra, como aconteceu no tempo de Moisés, como aconteceu no tempo de Jesus Cristo. Vê? Então, esta palavra que diz que o diabo saiu da presença de Deus, esta é a palavra parúcia, no grego, do Antigo Testamento. Vê? E na Bíblia, a palavra presença está bem clara. E você não pode ter qualquer coisa no Novo Testamento que não esteja primeiro no Velho Testamento, porque Elohim e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você não pode ter o ômega sem isto. Tem que ter primeiro o alfa para poder ter o ômega. Ok. No livro de Salmos, gostaria de ler isto com vocês também. No livro de Salmos, no capítulo 16, porque na verdade eu poderia citar várias escrituras onde fala sobre presença, porém eu vou apenas ler algumas com vocês aqui, e depois seguiremos com o assunto adiante, porque não temos como ler todos os versículos das escrituras onde está a presença, onde está a palavra parúcia, mostrando a presença pessoal de um ser. Se eu digo eu estou presente com vocês, significa que eu estou diante de você, que podemos contemplar a face um do outro, não é? Em Salmo 116, versículo 11, diz: Tu far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria. Em algumas traduções da Bíblia está na tua face, ou diante de ti. Vê? Na tua presença há farturas de alegria. A tua mão direita, e na tua mão direita, porque aí está, como diz o sujeito oculto, e a tua mão direita, não tem o ir. Acredito que na tradução de vocês também não tem. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Agora veja, se nas mãos dele tem delícias ou bênçãos, como você vai adquirir isto da minha mão se você não está na minha presença? Como você pode adquirir algo de Deus se você não estiver na presença dele, não estiver diante dele? E veja, na tua presença há fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetualmente. Como pode você receber isso de outro lado? Talvez você queira dizer: não, isso se está tratando da Nova Jerusalém, ou quando eu estiver do outro lado. Não, senhores, isso está tratando de tempo presente. Você jamais receberá esse tipo de coisa no milênio, porque após o milênio haverá o julgamento do trono branco, não é? A ressurreição de todas as coisas, e todos aqueles acontecimentos vocês já sabem. Mas aqui está mostrando que aqueles que recebem, que entendem, que pode ver a presença de Deus, pode receber de suas mãos alegria, delícias, perpetuamente. Agora, no Salmo 51, versículo 11, Salmo 51, versículo 11, você encontra uma exclamação de Davi. Deixe-me ver aqui como está nessa tradução da Almeida Corrigida e Fiel, da Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11, diz assim: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim
o teu Espírito Santo. Veja, você acha que Deus desceu no tempo de Davi? Estaria Deus presente no tempo de Davi? Eu digo uma coisa a vocês: é melhor você crer que ele estava ali presente. É melhor você crer que Deus desceu ali. Veja, não me lances fora da tua presença. E no Salmos 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Então você não pode ser aquele tipo de adorador que depende de uma correntinha, que depende de uma fita, que depende de uma estátua, de uma imagem, para poder fazer uma ponte entre você e Deus, porque Deus está muito longe, é inalcançável. Não, senhores, não. Veja, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele. Você tem que saber que está na presença de Deus, ou a sua adoração não é em espírito e em verdade. Vê? E depois, no Salmo 114, versículo 7, diz: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. E finalmente nós encontramos outras escrituras em Isaías, que fala também sobre isto. Mas você tem que se lembrar uma coisa: que existe uma presença que você conhece. Veja, aqui nós lemos nas escrituras sobre estar na presença de Deus, ou Deus que se apresenta. Mas você sabe, você conhece isto, que existe simplesmente uma presença de Deus, que é Deus no profeta. E Deus presente pela razão da onisciência e onipotência. Porque Deus está em todas as partes. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo, sabe o fim desde o começo. Por isso Ele está em todos os lugares, por causa da sua onisciência. Mas quando estamos tratando da doutrina da presença, é esse Deus onipotente, onisciente, poderoso, que manifesta a sua presença pessoal em um determinado lugar e época, e realiza alguma obra. Ele mesmo realiza, como ele fez no tempo de Jesus Cristo. Deus mesmo desceu à terra, ele morou em seu filho por 3 anos e meio, andou em 2 pés, comeu, falou através de seu filho. Uma hora era o filho que falava, outra hora era o pai que falava através dele, e ali estava o Deus presente. Porém, manifestou-se através de seu filho. Mas durante as dispensações ele manifestava-se através dos profetas, havendo Deus antigamente falado de diversas vezes, de várias maneiras, aos nossos pais através dos profetas, a nós falou através do Filho. Isso é Hebreus 1. Porém, agora, nós não estamos tratando apenas desta presença de Deus, quando ele fala através de um profeta, ou desta presença de Deus por causa da sua onisciência. Estamos falando a respeito da presença pessoal do Deus Todo-Poderoso, e o irmão Brana usou o termo de a glória da Shekinah, mostrando sobre a luz, sobre o pilar de fogo. O irmão Brana falou sobre a glória do Shekinah, ou aquilo que mostra a presença de Deus, que testificava para o povo de Israel que Deus estava presente. Na verdade, Shekinah significa habitação, ou a presença que mora em Deus. Na festa do Sabá, o rei, Deus e sua noiva, Shekinah, se encontram, e o banquete da noite de Shekinah é em homenagem a Shekinah, que é a sua noiva. E o seu símbolo é a lua, que precisa ser iluminada pelo sol por não ter luz própria. Porém, se é para iluminar a lua por não ter luz própria, então a luz que está nela é Ele. É Ele. Por isso a palavra que está na igreja é Deus, que é a palavra, não é? Se a igreja é soberana, se ela é santa, se ela é limpa, se ela é purificada, é porque Deus está nela. Vê? Porém, a glória da Shekinah é absolutamente definida como a glória acompanhante sobre a presença pessoal de Deus. Onde Ele está, esta glória da Shekinah está ali.
Então, a Shekinah não pode ser expressa apenas ao ser proferida como glória, como quando o sol reflete sobre a lua. Porque Shekinah, ou glória da Shekinah, é o próprio sol, como descreveu o irmão Brando, falando dos Salmos, que o sol é como um homem, ou como um filho que nasce pela manhã. Vocês lembram disso? Muitas vezes você leu em seus sermões, ele falando que o sol, como qualquer criança, nasce pela manhã, e aí lá pelas 7, 8 horas ele começa a esquentar, ele está indo para a escola, ao meio-dia está um homem maduro, e à tarde ele vai morrendo, e assim por diante, até que se põe. Então você vê que todos os nossos tipos estão perfeitamente corretos em termos das Escrituras, exatamente numa divina ordem, do Gênesis ao Apocalipse. Quando você pega Isaías capítulo 63 e o versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Isto está no Antigo Testamento, no livro de Isaías capítulo 63, o versículo 9. Eu chamo a atenção dos nossos estudiosos das Escrituras para outra vez a palavra presença, porém esta está conectada com o anjo do Senhor. Veja, em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. O que significa isto? E o mensageiro da sua presença os salvou, porque a palavra anjo significa mensageiro. Então você sabe, o mensageiro da presença. Isso está tratando do mensageiro da presença. E Deus é Ele mesmo, como um ser presente. Deus, Ele mesmo, Ele é o seu próprio mensageiro. William Branham disse: Deus é o seu próprio profeta. Deus foi o primeiro mensageiro. Então você não pode deixar de prestar atenção quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor. Bem, pode se tratar de um anjo enviado de Deus, um anjo que faz parte das miríades de anjos, e pode se tratar do próprio Deus. E aquele ser que muitas vezes no Antigo Testamento foi chamado de anjo do Senhor, anjo de Deus, aquele era a presença do próprio Deus entre o povo de Israel. Veja, pelo seu amor e pela sua compaixão, estou continuando Isaías 62, 9, e pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os redimiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então aqui está falando do povo de Israel, que estava em opressão, que estava com problema, porém o anjo do Senhor, ou mensageiro do Senhor, Deus mesmo, os guiou, os tomou de volta e conduziu todos os dias da antiguidade. Então você está falando aqui sobre Israel durante o êxodo, indo para a terra prometida, e mesmo assim Deus sustentando-lhes em sua desobediência, mesmo eles sendo desobedientes, mas Deus sempre estava ali, cuidando deles, e mesmo sabendo que ele desceu, como no tempo de Elias e Eliseu e diferentes pessoas, nós verificamos aqui que existe uma presença pessoal na Escritura. Cada vez que tinha um profeta, Deus estava presente ou estava manifestando-se através deste profeta. Mas existem fatos nas Escrituras quando é uma presença diferente, uma presença pessoal de Deus. Certamente, o grande ser que poderíamos observar em Êxodo 33, baseado sobre Êxodo 3, e no capítulo 3, o qual desejamos ler um pouquinho, deixe-me ver aqui no versículo 1 a 6. O livro de Êxodo está lá no Antigo Testamento, bem depois de Gênesis, e eu quero ler uma parte aqui, para que você tenha uma ideia melhor do que estamos tratando. Deixe-me ver se é isso mesmo, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim:
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, ou de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma coluna de fogo. Então, este ser aqui que se apresenta a Moisés, e você pode pensar que é um anjo, porque aqui está mostrando um mensageiro do Senhor, ou um anjo do Senhor. Você precisa entender que este ser é Deus mesmo. Observe bem. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do lado de fora, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse... Bem, se aqui a tradução tiver um pouquinho diferente da que você está lendo, lembre-se, eu estou lendo da King James, a parte foi traduzida para o português, diretamente da King James, viu? E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, quer dizer, ou pensou consigo mesmo, né? Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia. E quando o Senhor viu... Olha, mas é o Senhor ou o anjo? Vê aqui. É o Senhor ou o anjo? E quando o Senhor viu que ele se virou para ver, quem é que brada? É um anjo? Bradou Deus a ele do meio da sarça. Percebe? Que o anjo é o próprio Deus aqui. Vê? Bradou Deus a ele do meio da sarça. Bem... Pense só um instante agora. O anjo do Senhor numa chama de fogo, e Deus brada desta chama de fogo. Percebe que é o mesmo ser? E ele disse, Moisés, Moisés. E ele disse, o que você quer? Quem é este? Quem é você? Eis-me aqui. Quem está falando? E ele disse, Moisés, não prossiga. É melhor você não prosseguir. Nem te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, quer dizer, eu quero dizer algo a você. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Já pensou um anjo falando isso? Vê? Entenda, Deus estava ali e Moisés não sabia disso até que Deus lhe disse. Deus estava presente e Moisés não sabia. Moisés não sabia que Deus estava ali, nem como Deus chegou ali. Porque ele não viu carruagem descendo do céu, ele não viu nenhuma coisa estranha, ele não viu nenhuma nuvem diferente, não viu nada. Apenas aquilo apareceu ali na sarça. Vê? Ele não tinha uma dica de quem estava ali. Porém, Deus estava presente e se manifestou a ele. Não há uma única palavra de como Deus veio do céu e manifestou-se ali, ou o que ele fez para chegar até ali, ou qualquer outra coisa. Ele apenas disse, eu estou aqui. Vê? Eu estou aqui. Se você continuar a leitura, está dizendo na frente, eu desci para visitar o meu povo. Eu vi o clamor dos filhos de Israel e desci para visitá-los, né? Então o próprio Deus estava presente. E Moisés, na sua, vamos dizer assim, na interpretação dos fatos, né, sem entender nada, quem és tu? Ele disse, eu sou. Mas quem é eu? Eu é o quê? Quem é este eu? O que está acontecendo aqui? E Deus disse, Moisés, eu, Deus mesmo, estou aqui. É isto que você está lendo aí em Gênesis, a partir do capítulo 3 a seguir. É isto que ele está dizendo, em Êxodo, né? Êxodo, capítulo 3. O que Deus disse para Moisés, eu, Deus, estou aqui. Eu estou presente. Aí está a palavra parúcia, presença, presente. Eu estou encarando você
E se você sabe disso ou não, você está me encarando. Acredite ou não, você está na minha presença. E agora é melhor você tirar os sapatos dos seus pés, porque se você der mais um passo adiante, qualquer outra condição, você estará em apuros. Você estará em apuros. Você fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo que eu mandar você fazer. Então eu espero que você esteja deixando penetrar isso em sua mente, meus amados irmãos e ouvintes. Isso que eu estou passando para vocês de uma forma, abstrata, porque não são coisas físicas que você pode apalpar, a menos que Deus esteja encarnado em alguém, como ele se encarnou em Jesus Cristo, seu Filho, a plenitude da divindade habitando em Cristo. E João disse em sua carta que a palavra da vida a vida nos foi manifestada, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E ele disse: nós tocamos, apalpamos na palavra da verdade, não é? Porém, nesta forma de apresentar para vocês a presença de Deus, estamos mostrando isso de uma forma abstrata, porque o que está acontecendo neste tempo do fim, as pessoas não se darão conta, não perceberão, até que seja muito tarde, para entender o que aconteceu. Porque o que está acontecendo neste tempo, agora mesmo nessa mensagem, e ao redor do mundo, é as pessoas crucificando para si mesmo outra vez o Filho de Deus, por não conhecerem o que é a presença de Deus nesse tempo do fim. Agora, estes versículos que eu li, eu não considero esses versículos estarem expostos em Hebreus 2, versículo 1 a 2. E eu queria ler este versículo também lá no livro de Hebreus, porque em Hebreus 1, ali mostra Deus falando através dos profetas, Deus falando através dos filhos, ou através do seu filho, melhor dizendo, para depois falar através dos filhos, porque primeiro é um homem ungido, depois é um povo ungido. Em Hebreus 2, versículo 1 e 2, diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos visto, ou que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelo que as ouviram? Então, o que você vê? Primeiro, Deus no profeta, ou Deus nos profetas. Embora Deus deseje ter um profeta, porque alguém deve fazer a explicação, isto é, a escritura. Porém, você tem que saber que mesmo quando temos um profeta em cena, é Deus, essencialmente Deus, o grande Deus, o ser potente e onipotente, sobre o qual colocamos a ênfase, e o olho da alma do nosso espírito, olhando para Deus, ouvindo quando o profeta fala acerca dele. Você vê porque que as pessoas, muita gente, erraram o alvo e começaram a achar que William Branham era o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não conseguiam entender como podia um homem fazer os sinais e prodígios que ele fazia. Agora, você lembra o quanto que Jesus apresentou aquele lado de humildade, dizendo: não sou eu, é o Pai que está em mim. Quando começava a dizer, bem-aventurado o ventre que te gerou, os peitos que te amamentaram, não é? Ele disse antes: mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e as cumpre. Quando eles começavam a se admirar de sua doutrina, Jesus ensinava e a Bíblia diz assim: e eles se admiravam de sua doutrina. Aí você encontra Jesus dizendo: a doutrina não é minha, eu ouvi do meu Pai. Então as obras não eram dele, é o Pai que está em mim, que está realizando as obras. Porque as pessoas com facilidade, elas torcem tudo em suas mentes, em suas interpretações. E quando viram muitas pessoas no mundo pentecostal, que vieram do mundo pentecostal e tantas denominações, e seguiram aquele ministério, quando outra vez Deus estava usando um homem de uma forma tão extraordinária como durante as eras não houve, muitos acharam que aquilo era a encarnação de Jesus Cristo.
E outros seguiram a dizendo que ele era o próprio Jesus Cristo, e você conhece o sermão, a serpente ferida, onde ele disse: eu vou deixar o ministério, porque estão fazendo de mim um anticristo, quando querem me colocar na mesma posição de Cristo. Agora você vê porque as pessoas fizeram do irmão Branham Deus. Vê? Ele não é Deus mais do que você é um coelho, né? Ou um cavalo, ou seja o que for. Desculpe a comparação. William Branham, eu e você, ou seja o que for, nós não somos diferentes. Não somos ninguém um melhor ou mais santo do que outro. Os ofícios e o lugar que temos, ou que vivemos, é apenas isto que nos diferenciam. Alguns para honra, outros para não tanta honra. Assim, sol e lua são diferentes. Sol, lua, diferentes estrelas, diferentes árvores, diferentes rochas, diferentes oceanos, tudo se difere. Tudo. E tudo é de Deus. E aqueles que são escolhidos e trazidos diante da presença de Deus, os profetas, são verdadeiramente pessoas humildes, né? E temos que admitir que cada um deles apresentou primeiramente a sua humildade. E a dificuldade é esta, é encontrar um homem que Deus possa usar e este homem ainda permanecer humilde, né? Geralmente eles querem crescer. Porém, essas são pessoas que conhecem a Deus e conhecem a sua posição, por isso elas sempre são humildes. Agora, deixe-me ler rapidamente um pequeno testemunho do reverendo Liveio, a respeito do que ele viu no período do irmão Branham. Ele disse assim: eu vi o irmão Branham quando a coluna de fogo estava na sala. Eu não podia ver a coluna de fogo, porém ele olhava para ela, né, como um assustado, como uma besta selvagem, ou como um animal selvagem, se escondendo da destruição, golpeado de terror. Aqui está o irmão Liveio dizendo qual era a expressão de William Branham quando ele estava olhando para a coluna de fogo. É como um animal acuado, um animal selvagem escondendo-se da destruição, golpeado de terror. Ele continua: quando eu estava na Flórida, as mulheres diziam: eu vi Jesus, e sorrindo, ele estava acenando para mim. E eu dizia: se aquilo havia sido Jesus, você devia ter se rastejado debaixo do ladrilho colado ao chão. Como pode se ver Jesus e ver acenozinho? Difícil, hein? Como pode ver anjo e sair? Eu vi um anjo e ele estava com uma bandeja na mão, uma bandeja de prata, e tanta coisa que eles contam. Você vê um ser desse, você cai por terra. Olhe na escritura, todos que tiveram uma presença sobrenatural, eles caíam por terra, eles desmaiavam. Você sabe disso. Caía a seus pés como morto, não é? Você vê, todos os profetas do Antigo Testamento falam disso. João fala a mesma coisa. E quando, inclusive, o irmão Branham teve viu Jesus, aquele homem de pé, na madrugadinha, né? E quando ele chamou o seu nome Jesus, que ele se virou, ele desmaiou. E quando veio acordar daquele desmaio, já era dia alto, né? Então, como pode as pessoas achar que... Bem, eu poderia ter interpretado aquilo um pouco mal, porque ele é amoroso e benigno. O que é que ele está dizendo? O irmão Liveio está dizendo que quando estava na reunião, e o irmão Branham estava dizendo: a coluna de fogo está aqui. O irmão Liveio disse: eu vi o irmão Branham enquanto ele olhava para o pilar de fogo. E o jeito dele, ele olhava como um assustado, como uma besta selvagem. Essa foi a palavra de Liveio. Escondendo da destruição, golpeado de terror. E ele diz: eu poderia ter interpretado aquilo um pouco mal, porque ele, Deus, a presença de Deus, é amoroso e benigno. Mas acredite em mim, a presença de Deus imprime terror. A presença de Deus imprime terror. Você não tem como estar numa presença dessa e sair de qualquer forma, não. Agora me diga, por que será que ninguém nunca viu a cara de Deus, a face de Deus? Lá no Antigo Testamento pediram: Senhor, deixa eu ver tua face. Para que você quer ver?
ninguém verá minha face e permanecerá vivo. Misericórdia. Deus disse para Moisés: você pode até me ver pelas costas, mas ninguém vê minha face e permanece vivo. Por isso que nós só podemos ver Deus em Jesus Cristo, encarnado em Jesus Cristo, porque Deus nunca foi visto. E a Bíblia diz: ser algum, ou homem algum viu, nem o verá. Nunca alguém viu Deus ou chegará a vê-lo. Porém, se ele se manifesta e se faz presente, ele tem como provar que ele está presente, para que você saiba que este ser poderoso, sobrenatural, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, antes de concluirmos, deixa apenas só ler algumas citações aqui do irmão Branham, porque lemos algumas escrituras, fizemos comentário, e todos esses cultos sempre termino lendo para vocês algumas citações onde ele fala da presença de Deus hoje, do Deus que está presente. No sermão Em Sua Presença, no parágrafo 9, ele diz: nós encontramos que na presença de Deus, os próprios homens se reconhecem pecadores. Nós podemos nos sentir muito bem quando nós estamos fora em diferentes lugares e sentir dessa maneira que nós somos pessoas bastante boas. Mas quando nós alguma vez entramos na presença de Deus, então nós vemos quão pequenos somos. Vemos quão pequenos somos. O que é que Isaías fez? Quando ele se viu no templo a presença de Deus, com o anjo subindo e descendo, aquela coisa toda, ele disse: eu vi o Senhor e tal. Ele disse que: ai de mim, porque eu vou perecendo, sou homem de lábios impuros, sou um pecador, ai de mim. Aqui está, você pode se sentir bem em qualquer lugar, qualquer ambiente, em qualquer festividade, mas na presença de Deus, você sabe o quão pequeno você é. No sermão Saindo Fora do Arraial, ele disse: agora note, todos estes sinais e maravilhas. O que é sinais e maravilhas? Era para poder sair nos jornais, como estampavam nos jornais, caminhões de muletas, não é? Era para isso? Não. Ele diz: vejam, note todos estes sinais e maravilhas, vindicando sua presença. Vindicação é como uma prova cabal, né? É como uma testificação. Os sinais é para isso, as curas, as maravilhas eram para isso. Vindicando sua presença, sua grande, augusta presença que está conosco agora. Muitos homens que são sensíveis ao Espírito pode dizer que tu estás aqui, este grande sentimento de sacrifício. No sermão Tentando Fazer um Serviço para Deus, ele disse: Deus nos comparou a ovelhas e temos de ter um líder. E este líder não é o homem. Esse líder é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo entre nós. Um pouco e o mundo não me verá mais. Seu ser físico foi levado ao trono de Deus, onde o Espírito estava no trono. Agora, Cristo está no trono. Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Ainda assim vós me vereis, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até mesmo em vós. O trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração, e ele está sentado no trono de Deus. Mas no milênio, ele se senta no seu próprio trono, o que ele jurou que levantaria este homem, seu filho, o filho de Davi, para se assentar no trono. A última citação está no sermão Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 181. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem deste último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio do seu povo. Então esse Jesus retornar no meio do seu povo não é a vinda, a segunda vinda de Cristo, não. Isso está tratando da presença ou parúcia de Deus. É quando Deus se manifestaria, usaria vaso para se manifestar e para provar que Deus está na terra, com sinais, prodígios e maravilhas, como aconteceu nesse ministério que vocês conhecem.
Veja, isto antes do mundo chegar na mesma situação de Sodoma, que é ser queimada, para ser queimada. E você sabe, o movimento gay está aí para mostrar que estamos no tempo de Sodoma e Gomorra. Por isso, antes disso, houve essa manifestação de Deus. E veja, pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio do seu povo formado em carne humana. Então isso não é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que está como intercessor entre Deus e os homens. Aqui está mostrando a presença de Deus mesmo, o Espírito Santo, porque o nome dele é Jesus. Ele colocou o nome em seu Filho, que é o nome dele mesmo, não é? Veja, aqui está falando da presença de Deus, Deus mesmo em carne humana. Isto é, morando na minha e na sua carne. E fazendo a mesma coisa que ele fez. Isso devia levar nossas almas até a glória. Isso devia fazer algo por nós, porque está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou e lhe disse qual era o seu problema. E sua fé lhe curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isto aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele e agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos. Amém. Eu vejo com os meus próprios olhos. Que hora deve ser? Que tempo de ser? A confirmação de sua palavra. Sempre quando a palavra é confirmada, isto é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. Amém. Este visível para que você possa ver, como você entende isto? Eu só tenho uma forma de entender. Ele disse ver significa entender. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Mas o reino dos céus não é comida, não é bebida, não é isto, não é aquilo, então é algo invisível. Por isso ele disse, não pode ver o reino de Deus. William Branham disse, ver significa entender. Então o Deus que se apresenta nesse tempo do fim, se manifesta na forma da palavra para se fazer visível, você não vai vê-lo com seus olhos naturais, de forma nenhuma. Você terá que ver ele entendendo, compreendendo a sua palavra, tendo seu entendimento aberto para compreender as Escrituras. Oremos. E assim, meu Deus, nós encerramos esta palestra de hoje, pedindo que o Teu Espírito Santo console os nossos corações e dê aquilo que estamos buscando da parte do Senhor. Por certo, muitos pedidos tem em nossa mente, temos as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, de qualquer forma for. E às vezes achamos que estamos necessitando e temos que ser supridos em nossa necessidade, e às vezes insistimos com o Senhor. Porém, Tu sabes o que é melhor para nós. Tu sabes que tipo de sacrifício temos que fazer. Tem um teste para ser feito e Tu próprio estás aqui para nos ajudar a passar nesse teste. Então não pedimos apenas o que achamos que necessitamos. Pedimos aquilo que o Senhor sabe que é de melhor para nós. Tu conheces as nossas vidas, Senhor, e Tu sabes o que pode nos ajudar nesta caminhada. Então as coisas das quais nós temos necessidade, colocamos diante de Ti nesta hora, pedindo que a Tua vontade se cumpra sobre as nossas vidas. E na vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, que todos possam ser iluminados pelo Teu Espírito Santo, neste tempo quando o mundo está em trevas, em escuridão e em destruição. Tu tens vindo para nos dar a vida eterna, para nos assegurar, nos dar a certeza da nossa salvação. Muitas vezes procuramos andar diferente disso, Pai, mas como filho pródigo, Tu sempre desperta em nós o desejo de estar sempre diante de Ti, de procurar sempre aprender da Tua palavra e estar sempre cheio da Tua verdade.
Oramos pelos irmãos que estão enfermos e aflitos. Pedimos que o Senhor restitui a saúde dessas pessoas. E aqueles que já perderam seus parentes e entes queridos, que o Senhor possa consolar seus corações. E que nós que ainda estamos vivos possamos nos preparar para o momento quando temos que apresentar diante do Senhor para prestar conta das nossas vidas aqui na terra. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, para a Tua glória. Amém e amém. E até o próximo culto, se o Senhor nos permitir estar vivo até lá. Deus os guarde. Ouvintes, Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.